Top 10 Metal! Começando mais pedreira, eu sou o Mark Hulis e vim aqui falar sobre o mundo da música, da cultura pop ou qualquer outra nerdice que dê na cabeça. Sim, isso aqui é uma lista que vai dar bastante problema, tanto até que, depois do fiasco do Halloween, a galera não quis nem participar. Bom, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, o rock ganhou uma forma um pouco mais pesada de se apresentar. O fim da Guerra do Vietnã e o começo da Guerra Fria fizeram com que os jovens americanos e ingleses tivessem um pouco mais de revolta, e a popularização das drogas trouxe uma nova forma de cultura. O rock se tornou mais rebelde, os cabelos se tornaram compridos e as guitarras começaram a se distorcer. Nessa época, algumas bandas como os Beatles, os Led Zeppelin e o Deep Purple começaram a fazer um rock bem mais pesado, e que culminou em 1968 com a primeira música que foi considerada heavy metal. A versão de Summertime Blues com a banda Blue Cheers. Essa é uma música rockabilly do Ed Cochran, que eles acabaram distorcendo um pouco as guitarras e deram uma nova atitude agressiva na batida. Depois disso, o gênero se tornou tão poderoso que se tornou até o mainstream do pop, com várias bandas e álbuns chegando ao topo das paradas. Depois disso, o metal acabou se subdividindo em vários outros estilos, e hoje em dia é impossível descobrir o que é o que. E aqui vai uma lista com os 10 melhores álbuns de metal na minha opinião. Em 10º lugar está Destiny, o álbum do Stratovarius. Para mim, é de longe a melhor banda de power metal melódico de todos os tempos. Os finlandeses lançaram esse álbum em 1998 e chegaram em primeiro lugar de venda na Finlândia por 17 semanas seguidas. E a música SOS ficou 11 semanas em segundo lugar nas paradas da Finlândia. E em 9º lugar, depois de vários anos como frontman do Black Sabbath ou do Rainbow, o Dio juntou toda a sua experiência e lançou a sua própria banda, com o seu nome, e um dos álbuns mais fantásticos que já existiram, o Holy Diver. Esse álbum não só está entre os melhores álbuns de metal, mas deveria estar entre os melhores álbuns da história. Dio juntou aquele seu vocal poderoso com a guitarra fantástica de Vivian Campbell, e eles trouxeram toda aquela mitologia medieval num metal tão poderoso que faria qualquer mesa de D&D mais interessante. E em 8º lugar está Rain of Blood, do Slayer. O Slayer, que, quem não sabe, é a reserva moral do thrash metal. Se você gosta de speed metal, Rain of Blood é o seu álbum. Eu sempre tiro sarro que eu cansei um pouco daquela bateria de pedaleira dupla e que a maior parte dos bateristas tem exagerado, faz a música inteira só com a pedaleira dupla, o álbum inteiro. O que eu quero dizer é que, sim, se você prestar atenção na bateria do Dave Lombardo, ele sabe a hora certa de aplicar a pedaleira dupla, sabe a hora de acelerar, mas principalmente ele sabe acompanhar o resto do kit da bateria com os pedais. Fora isso, o vocal do Tom Araya é alucinante. Aqui em 7º lugar, nos anos 80, o Pantera era uma banda de glam metal. Cabelinho comprido, cacheado e aquele power metal e músicas mais trabalhadas. Porém, no final da década, ele resolveu deixar de lado um pouco essa exuberância dos anos 80 e começou a migrar um pouco para o thrash. Ficou um pouco mais sujo, um pouco mais pesado, e no começo dos anos 90 eles lançaram o Vulgar Display of Power. Cara, é um disco alucinante, cheio de riffs poderosos e ritmos galopantes, que tornaram não só a referência para o futuro da banda, mas para todo o futuro do thrash metal. Esse disco, na verdade, quem me apresentou foi o Jesus. Aliás, tem um vídeo que ele fez com o João sobre o Pantera e ficou muito legal. Sexto lugar, Judas Priest Painkiller. É mais uma obra-prima do speed metal.
Painkiller é o primeiro álbum do Judas Priest com Scott Travis na bateria, e dá pra perceber bastante a influência do baterista. Os álbuns anteriores da banda tinham aquela pegada mais heavy metal, e no Painkiller eles puxaram um pouco mais pro speed, e ficou bem mais marcante isso. A pedaleira dupla, a batida mais rápida, assim como as guitarras mais rifadas e os solos mais curtos, e a guitarra bastante aguda para acompanhar a voz do Rob Halford. Esse disco reinventou o Judas Priest e deu o pontapé inicial em um caminho fantástico e mais rápido e pesado da banda. No ano em que eu nasci, o Iron lançou o álbum definitivo de heavy metal pra mim. O Iron vinha sofrendo um pouco com o vocalista Paul Di'Anno, que gostava de usar uma quantidade um pouco maior de drogas e acabou atrapalhando um pouco as apresentações da banda. Então em 1982 eles resolveram trocar o vocalista e entrou daí o Bruce Dickinson. Bruce, quando ele entrou na banda, ele exigiu: vou manter o cabelo comprido, vou manter a roupa como eu tô e vocês vão ter que fazer as coisas do meu jeito. Ele entrou com tudo e ele colocou toda a sua personalidade nas músicas. Bruce introduziu tons mais melódicos e temas mais controversos, fazendo com que as comunidades religiosas reclamassem do conteúdo satânico. Eu acho que depois disso a banda se encontrou e se tornou a maior referência do heavy metal da história. O The Number of the Beast é, pra mim, o melhor disco de heavy metal da história. E em quarto lugar, não é heavy metal, mas é metal. Toxicity, em homenagem ao João, porque essa é a banda favorita dele e é o disco favorito dele. E é um dos melhores discos de todos os tempos. A gente até fez um vídeo sobre o System of a Down, dá uma olhada aqui em cima. Bom, nu metal é um dos subgêneros do metal que mistura o rock com hip hop, rap e aquele industrial, né? Ele ficou bastante famoso no começo dos anos 90 com Faith No More e Red Hot Chili Peppers, e conquistou um público bastante cativo, sabe? Então, no meio dos anos 90, o System of a Down resolveu entrar nesse mundo. E no fim dos anos 90, eles lançaram um álbum com o próprio nome da banda e que fez bastante sucesso. A voz melódica do Serge e a capacidade de cantar rápido e de forma poderosa, acompanhada com uma banda espetacular, mudou o mundo da música. Alguns anos depois, eles lançaram o Toxicity, em 2001, e abalou as estruturas do rock. Um disco bastante pesado, com músicas bastante marcantes, ritmos frenéticos e ao mesmo tempo introspectivos, e riffs, muitos riffs, com algumas pausas para fazer o seu coração parar. Eu lembro até hoje, o dia que eu ouvi pela primeira vez Chop Suey, foi no videoclipe na MTV. Eu fiquei 2 minutos parado na frente da televisão, depois que a música acabou, sem saber o que havia me atingido. Dei uma olhada no Instagram, eu fiz um comentário sobre as novas músicas do System of a Down, e vou dizer, Aerials está entre as minhas músicas favoritas de todos os tempos. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to. Chegamos no pódio da nossa lista. Rock and Roll Racing. Só digo isso. Chega. Hã? Fala mais. Tá. Um disco que começa com War Pigs, tem Paranoid e tem Iron Man é o disco definitivo de rock pesado. O Black Sabbath lançou Paranoid em 1970 e meio que cunhou o que seria o rock pesado no futuro. O Rob Halford disse que esse disco é o anteprojeto do metal e que esse álbum levou o mundo a um novo som e a uma nova cena musical. Eu conheci esse álbum através da música Paranoid porque tocava no jogo Rock and Roll Racing. Aliás, dá uma olhada ali. Tem um vídeo nosso sobre as trilhas sonoras de games que é bem interessante. E depois disso, quando eu estava num sebo, eu encontrei o disco para vender, comprei e foi uma das maiores felicidades da minha vida.
Medalha de prata! O metal com cara de Brasil. Sim, para mim o Roots merece o segundo lugar porque é o melhor álbum de metal do Brasil. Principalmente porque eles têm uma puxada bastante da cultura brasileira. A gente já comentou sobre isso no top 10 bandas de rock nacional e eu sempre reafirmo isso. O rock não é uma coisa brasileira, mas algumas bandas conseguiram incorporar a cultura nacional nas suas músicas. O Sepultura é a primeira banda de heavy metal que eu ouvi na minha vida. Eu peguei o disco emprestado com um vizinho e eu tive muita dificuldade para devolver o disco. O cara me emprestou o disco por uma semana. E 2 meses depois ele teve que entrar na minha casa para conseguir pegar o disco de volta. O Sepultura, mesmo depois da saída dos Cavaleiras, continua com a identidade bastante brasileira e se preocupando bastante com o nosso país. Dá uma olhada no vídeo que eu coloquei no Instagram sobre o Gardens of the Earth e vocês vão entender um pouco melhor o que eu quero dizer. Rufem os tambores! E em primeiro lugar, Metallica. Aqui a coisa ficou complicada. Eu não sei escolher. Por um lado eu acho o Master of Puppets um álbum bem melhor tecnicamente, porém eu acho o Ride the Lightning um álbum de metal muito mais poderoso. Então, como eu faço o que eu quero, eu vou colocar o Metallica em primeiro lugar. Os dois álbuns são a síntese do thrash metal. Guitarras rasgadas, riffs marcantes, a bateria do Lars que é bastante simples, porém é bastante poderosa, e o vocal cheio de drives ásperos e viscerais do James. Vocês sabem que essa é a melhor época do vocal dele? E foi nessa época que a banda estava perfeita, e lançou em seguida os 2 melhores discos da história do metal. E quer ficar ligado no mundo do rock? Se inscreve no canal para receber todo o conteúdo que a gente lança semanalmente. E procura a gente também no Facebook e no Instagram, onde a gente posta constantemente conteúdos diferentes. E veja também a playlist que eu fiz com os melhores álbuns de metal, lá no Spotify. O link está aqui na descrição. E assista também aqui embaixo o vídeo da semana passada, o especial com Halloween. E sim, eu sei. Faltou o Blizzard of Oz, faltou o Screaming for Vengeance, faltou tudo do Megadeth, faltou Tool, faltou o Motorhead, Venom, Mastodon, Exodus, Entombed, Merciful Fate, Anthrax, Motley Crue, Manowar. Então diz aí, qual é o disco que tá faltando nessa lista?